Cansada das inverdades que o governo e o INSS disseminam por aí sobre o pente fino, eu resolvi trazer aqui para vocês tudo sobre o pente fino e como que você pode se proteger e evitar de ser prejudicado pelo governo e pelo INSS. Então, vamos embora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Sabemos que estamos vivendo uma época de pente fino, inclusive é o que eu sempre falo aqui para alertar vocês. Um dos maiores pente fino da história do INSS e do governo. Ao contrário do que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, diz, estamos vivendo uma caça às bruxas. Agora, o que você pode fazer para se proteger do pente fino? Por que estão fazendo um pente fino? Como você pode evitar de ser convocado para o pente fino? Essas são as principais dúvidas que nós reunimos para vocês e que são cruciais de serem respondidas e resolvidas, principalmente nessa época, onde o pente fino já começou. Então eu vou começar com algumas explicações extremamente importantes. E é muito importante que você já comece curtindo esse vídeo. Deixa o teu like, o teu joinha, o teu curtir aqui no vídeo para o YouTube também compartilhar. E aí sim, a gente vai conseguir estar à frente do INSS, estar à frente do governo e conseguir passar essas informações para mais pessoas protegerem o seu próprio benefício. Tá, gente? Então já compartilha com os grupos do WhatsApp, como no teu Facebook, no teu status do WhatsApp e vamos embora para o conteúdo. Eu vou começar explicando o que ninguém fala, o que ninguém explica, o que o governo não fala e a grande mídia também não explica para ninguém. Que diabos é o pente fino? Gente, olha só, o pente fino, de forma resumida aqui, porque ninguém tem tempo a perder, mas na verdade é um procedimento administrativo, regulamentado. Ele pode sim ser utilizado para o INSS com o objetivo claro de revisar e verificar se os benefícios, tanto dos previdenciários quanto os assistenciais, como o BPC-Loas, eles estão sendo pagos de forma devida. E esse procedimento do pente fino, ele até que é importante, porque ele visa garantir que esteja sendo aplicada de forma legal, de forma correta, as normas dos benefícios que regem os direitos do nosso país no que tange às questões previdenciárias. Então, o pente fino, na verdade, se trata ali de uma análise detalhada. É um pente fino mesmo, porque eles vão analisar de forma minuciosa tanto os cadastros quanto os dados dos benefícios e dos beneficiários, com o objetivo de procurar caçar ali algumas inconsistências ou possíveis descumprimentos dos critérios para concessão e também a manutenção dos benefícios. Então, durante esse procedimento aí do pente fino, essa confusão toda, o INSS ele costuma convocar os beneficiários do INSS, você que está aí do outro lado da tela me ouvindo, para que seja realizada uma atualização de documentos e até de algumas informações essenciais para que você continue recebendo o teu benefício. E caso essas respostas que você dê, elas não sejam satisfatórias ou suficientes para o INSS, se ele achar que a documentação está incompleta, irregular, teu benefício pode sim ser suspenso e até cancelado. Por isso que a tua presença aqui nesse vídeo é muito importante, porque você vai ficar à frente com a informação que ninguém mais te passa, tá? E aí eu vou falar das categorias de benefícios mais afetados, e eu sei que essa é uma das maiores dúvidas de vocês aqui no YouTube, de modo geral. Inicialmente, é importante que vocês entendam que quando se trata de um pente fino, nós sempre temos algumas categorias que são mais impactadas, muito por conta da natureza dos benefícios e a frequência das revisões que já são estabelecidas pela lei, tá? Nesse pente fino atualmente, o único benefício que de fato já foi publicado, os termos da revisão,
foi o BPC Loas. Tá? Então a gente já sabe que o BPC Loas é um dos principais benefícios que estão na reta do governo para serem cancelados e verificados. Tá? Mas, muito embora ainda não tenha nenhuma regulamentação publicada, a gente sabe que os benefícios por incapacidade, principalmente pelo caráter temporário deles, e aí a necessidade de reavaliação médica, a justificativa para o pagamento desses benefícios também estão na mira do governo, muito embora ainda não tenha sido publicado a portaria específica para esses benefícios, somente do BPC Loas. Mas é importante que você que receba qualquer benefício do INSS, principalmente BPC Loas, auxílio-doença, aposentadorias por invalidez, fiquem muito, muito atentos e se preparem para o pente fino. E aí a gente entra em uma outra questão. Mas, Cláudia, como que eu me preparo para o pente fino do INSS? E a grande verdade, fica aqui comigo e presta atenção no que eu vou falar. A preparação correta para o pente fino do INSS, ela é extremamente importante para você garantir o teu benefício e passar por esse período de pente fino com tranquilidade e segurança. Então, saber tudo o que você precisa fazer, quais são os documentos que você precisa manter em ordem, vai fazer toda a diferença para garantir e segurar o teu benefício. A gente vai começar aqui com um passo a passo breve e certeiro para você se proteger. O primeiro passo para você se preparar, é claro que é se manter informado. E eu estou repetindo isso aqui, ó. Se você me acompanha aqui no canal, eu tenho certeza que você já está à frente do INSS há muito tempo. Então, se manter informado sobre o processo e os procedimentos do pente fino já são extremamente importantes. Isso significa acompanhar as comunicações oficiais do INSS, como cartas, e-mails, mensagens de texto, mensagens que possam constar no teu extrato bancário da conta do teu benefício, porque ali podem conter convocações ou solicitações de documentos. Além disso, é importante que você esteja ciente de datas e prazos estipulados pelo INSS para possíveis apresentações de documentos e até comparecimentos em perícias que você seja convocado nesse período do pente fino. Então, por conta disso, a gente entra na segunda questão. É fundamental você manter uma consulta regular ao site ou ao aplicativo do INSS, onde você vai poder consultar o seu extrato de pagamento, status do benefício e eventuais pendências. E aí que a gente entra no local do pente fino. Ou seja, você se manter próximo ao INSS e aos canais de atendimento, inclusive no telefone 135, vai te ajudar a resolver dúvidas e ter orientações específicas para proteger o teu benefício, tá? Então, olha, só até aqui eu tenho certeza que você acompanhando o que a gente está falando, você já garante o teu benefício em 60%. Você se manter informado. E agora a gente vai entrar no passo da organização dos documentos. Você seguindo o que a gente está falando aqui, você provavelmente vai se safar desse pente fino tranquilamente. Mas é muito importante que você continue aqui com a gente, porque é o que eu sempre falo. O INSS ele não quer pagar nada para ninguém. E você já sabe disso. No meio desse caos, dessa confusão, somente quem sai prejudicado não é o governante, não é o presidente, não é o Carlos Lupe, o ministro da Previdência, não é o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Quem sai prejudicado disso tudo é o segurado. Coloca aqui nos comentários para mim. Estamos cansados de sermos prejudicados. Estamos cansados. Coloca aqui nos comentários. A gente precisa levantar a bandeira em defesa do segurado, em defesa do aposentado, em defesa do pensionista, que há muito tempo vem sendo prejudicado, tanto por esse governo quanto pelo outro, independente de partido político. O segurado do INSS sempre é prejudicado, seja com caos no INSS, greve, sistema que não funciona, vazamento de dados, descontos indevidos nos seus benefícios. Enfim, nós precisamos nos unir
e compartilhar informações de qualidade, nos manter informados. E agora a gente vai entrar numa parte que é fundamental, que é a organização do teu documento. Independente se você já foi convocado ou não para o pente fino, se você está na reta do INSS ou não, a organização documental ela é importantíssima para que você possa estar preparado tanto para o pente fino quanto para qualquer exigência do INSS. E essa organização, ela se trata, na verdade, de você manter os seus documentos que comprovam a sua condição e deram origem ao teu benefício, como laudos médicos, receitas, exames e documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de residência, CAD único atualizado com informações precisas e corretas. Todos esses documentos, eles devem sempre estar atualizados e em bom estado de conservação. A gente sempre aconselha, e aqui vai um conselho direto que a gente dá para os nossos clientes aqui no escritório, que é muito importante que você mantenha cópias seguras, se puder até escaneado, digitalizado desses documentos, para facilitar um envio mais rápido para o INSS, caso seja solicitado. Você vai estar tranquilo e o teu psicológico vai até estar muito mais calmo para passar por um possível pente fino, caso você seja convocado. Quando a gente fala dos beneficiários do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez, é especialmente importante que você guarde todos os documentos médicos que comprovem a continuidade da tua incapacidade, incluindo laudos e atestados e receitas médicas recentes, a consultas, relatórios de tratamento em andamento, se você está fazendo uma fisioterapia, se você alterou uma medicação, se você está na fila aguardando uma cirurgia, é muito importante que você que se encontra em auxílio-doença ou em aposentadoria por invalidez, demonstre que você continua sofrendo daquela doença, daquela incapacidade. Porque se você é convocado, se você chega lá e você já tem 1, 2 anos que não vai ao médico, significa que aquela doença, que aquela incapacidade já não está mais fazendo diferença para você e você pode voltar a trabalhar. Esse é o pensamento do perito dentro de um pente fino. Então você precisa comprovar e mostrar que você ainda faz tratamento médico, que aquela incapacidade, que a tua incapacidade ainda te prejudica para o trabalho, tá? Além disso, é muito importante revisar sempre esses documentos que eu te falei, para que você não perca algum documento ou que fique alguma informação ali desatualizada ou incorreta, porque às vezes você vai precisar marcar uma consulta e não deixe para cima da hora. Por isso que você se manter verificando a tua documentação é crucial. Então, todas essas informações que eu estou te dando aqui vai fazer, caso você passe pelo pente fino, que você passe de uma forma que não tenha nenhum problema. Por quê? A organização e a atualização dos documentos, ela não só vai facilitar o teu processo, mas também vai evitar surpresas desagradáveis. Quais são essas surpresas, Cláudio? A suspensão ou o cancelamento do teu benefício. E pode acontecer coisa bem pior, mas eu vou tratar no final desse vídeo. Então calma e vamos lá. Então eu acho que já ficou bem claro aqui que se preparar para o pente fino do INSS precisa de atenção e organização, tá? Você escutando e fazendo o que a gente está falando aqui, se informando com a documentação em ordem, você vai enfrentar um processo de revisão com muito mais segurança e vai minimizar e muito a possibilidade de ter o seu benefício suspenso ou cancelado. E preste atenção, só você pode fazer isso, porque o INSS não vai fazer. Se o INSS puder, de uma forma mais facilitada, cancelar o teu benefício, ele vai cancelar. Então, o que eu estou te falando aqui vale ouro. Se você fizer o que eu estou falando, com certeza o INSS vai ficar até surpreso quando te convocar, tá? Então, a gente sabe que a preparação e a chave é a chave para garantir a continuidade do teu benefício, que é o apoio financeiro para você e para sua família. E a gente sabe disso. E aqui vai uma outra dica extra, que já aconteceu com muitos dos nossos clientes, de perder os documentos, de acabar sofrendo enchentes, de acabar sofrendo com um mofo dentro de casa e perder documentos extremamente importantes para o benefício.
Então, guardar os documentos em uma pasta organizada, em um local seguro e protegido de umidade, de luz excessiva, de água, é um ato simples, mas que também pode te proteger em um futuro pente fino, em uma futura convocação para prestar esclarecimentos do INSS, tá? Porque você fazendo isso, você vai garantir que toda a tua documentação e as informações vão estar disponíveis se o INSS solicitar para você, tá? E eu vou falar para você agora quais são os principais motivos que fazem o INSS te convocar para o pente fino, tá? Você está aí de boa na sua casa, o que será que o INSS vai olhar para o teu benefício e falar, opa, deixa eu chamar essa pessoa aqui porque ela me gerou algum tipo de dúvida, tá? Então a gente sabe que o pente fino, ele vai querer verificar todos os dados, atualizações, inconsistências, e eles vão querer corrigir caso eles identifiquem alguma inconsistência, falha ou até mesmo fraude, tá? Então existem, na verdade, diversas razões e motivos que o INSS pode acabar te convocando para uma revisão mais detalhada. E se você entender comigo, que eu vou te falar tudo agora, quais são as causas, você vai conseguir se preparar melhor e evitar problemas. Então agora a gente vai falar sobre as principais causas para o INSS te chamar para o pente fino, para você cair no pente fino ou não, tá bom? E uma das principais causas são inconsistência dos dados cadastrais. Por isso que eu sempre falo, mantenha teus dados atualizados de forma correta dentro do sistema do meu INSS. Outro motivo, indícios de fraude, falta de atualização de informações, indícios de melhorias na condição de saúde. Por exemplo, no cruzamento de dados, verificam que você está fazendo algum tipo de atividade extra, não com renda não declarada, como fazendo uma atividade de Uber ali, de motorista de aplicativo, e aí entra essa questão da incompatibilidade de rendimentos. E aqui a gente separou estudos específicos de casos que já chegaram até o nosso escritório e que tiveram problemas com pente fino lá de 2019, e aqui você vai conseguir ter uma ideia específica de casos que vão parar no pente fino, tá? E eu vou começar falando de inconsistências cadastrais, tá? E eu vou te dar um exemplo claro. Um dos nossos clientes, aposentado por invalidez, ele foi convocado para o pente fino. Por quê? Por conta de uma divergência entre o endereço registrado no INSS e o endereço que constava na Receita Federal. Você está vendo aí o cruzamento de dados? Então, após ele ter sido convocado, ele apresentou os documentos corretos, atualizou suas informações e aí o benefício dele foi mantido sem problemas. Tá? Isso foi um dos casos aqui do escritório, que é da inconsistência cadastral. Agora a gente vai falar de um caso de fraude, tá? E infelizmente acontece muito. Uma beneficiária de auxílio-doença, ela também foi convocada após o recebimento de uma denúncia lá no INSS, uma denúncia anônima, que isso também acontece, de que ela havia retornado ao trabalho sem comunicar ao órgão, sem comunicar ao INSS. Durante o pente fino, foi realmente confirmado que essa nossa cliente ela já estava empregada. E aí, por conta disso, se ela já estava trabalhando, a capacidade laborativa dela já voltou. E por conta disso, realmente o benefício foi cancelado e ela teve que devolver os valores recebidos indevidamente desde a data que ela assinou a carteira de trabalho. Tá, gente? Então é muito importante ficar atento com relação a isso. Outro caso é com relação à falta de atualização de informações médicas. E aí cabe exatamente para quem recebe auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Um outro caso foi de uma pessoa que recebia auxílio-doença por conta de uma condição crônica e foi convocado pelo INSS porque os seus laudos médicos estavam desatualizados há mais de 2 anos. Então foi solicitado que ele apresentasse novos laudos, novos exames de forma atualizada para que pudesse continuar recebendo o benefício. E assim foi feito e continuou recebendo tudo certo.
mas estava com os documentos médicos atualizados para apresentar ali no INSS quando foi solicitado. Um outro caso é de melhoria na condição de saúde. E aí, uma aposentada por invalidez, devido a uma doença grave, ela foi chamada para uma nova perícia médica, após o INSS receber relatórios de que sua condição de saúde havia melhorado. E aí vem o cruzamento de dados com o SUS. Tá? Então, após essa perícia de convocação, foi confirmado que essa cliente ela havia de fato recuperado uma parte de sua capacidade laboral. E aí, por conta disso, o seu benefício foi ajustado conforme as novas condições de saúde dela. Tá? E um dos outros casos aqui que acontece muito, principalmente com quem recebe BPC-Loas, tá? É a incompatibilidade de rendimentos. Então, um outro cliente, lá em 2019, tá? Ele recebia o BPC-Loas e ele foi convocado pelo INSS porque o INSS verificou que haviam rendimentos não declarados em seu CPF. E foi feita uma análise, uma verificação, e foi constatado que esse cliente, ele de fato, havia recebido uma herança significativa e que por conta dessa herança, ele foi desqualificado da sua condição de baixa renda para receber o BPC. Por conta disso, teu benefício foi suspenso, porque ele realmente não cumpria mais o caráter de miserabilidade, de hipossuficiência. Então, esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês mostram como que essas possibilidades se aplicam na prática e podem sim levar à convocação para o pente fino do INSS, tá? E aí você pode ter o teu benefício mantido ou ter o teu benefício suspenso de forma definitiva. Então é importante que você saiba esses motivos e saiba manter uma postura de atualização, de verificação de dados para poder evitar complicações e garantir o recebimento do teu benefício, tá? Outra dúvida muito comum, isso aqui, gente, é uma verdadeira aula de pente fino que muita gente não fala para vocês. Cláudia, e se eu não comparecer à convocação do pente fino? Essa é a dúvida número 1 também. Não atender à convocação do pente fino pode acarretar em sérias consequências para você, tanto de forma legal quanto de forma administrativa. Você simplesmente ignorar essa convocação pode comprometer não só o recebimento do teu benefício, exatamente isso, mas também resultar em complicações futuras. Muita gente não sabe disso. E essas complicações poderiam facilmente ser evitadas se você tivesse respondido de forma adequada à convocação do INSS. Quando você é convocado para o pente fino e não responde e não cumpre com as exigências, as primeiras consequências elas são administrativas. O INSS ele vai verificar que não houve uma resposta sua ou que houve a falta da apresentação dos documentos que foram solicitados. Por conta disso, ele pode suspender temporariamente o benefício. E essa suspensão, na verdade, é um mecanismo de proteção que o INSS utiliza para impedir que você continue recebendo benefício em uma situação onde há dúvidas sobre a regularidade do pagamento do teu benefício, porque você não cumpriu com o que ele pediu. Então, levanta uma dúvida, será que essa pessoa tem que continuar recebendo ou o benefício dela está sendo pago de forma indevida? Além dessa suspensão, a ausência da resposta, ela vai levar a um cancelamento definitivo do teu benefício. E o INSS ele segue um procedimento rigoroso após notificar o beneficiário a conceder um prazo para regularização, apresentação de documentos, que pode determinar o fim de forma definitiva do pagamento, caso não haja justificativa para você não ter apresentado os documentos ou as informações necessárias. É o que eu sempre falo. Para conceder e começar a pagar é uma eternidade. Mas para cancelar, eles cancelam rapidinho. E além disso, legalmente, se você não atender a convocação e ainda assim continua recebendo o benefício sem ter cumprido ou sem estar em conformidade com as exigências do INSS, você pode ser acusado de fraude. E acaba acontecendo com muitas pessoas que não sabem dessa informação aqui.
Então, é muito importante que você pare o que você está fazendo e compartilhe esse vídeo, para evitar que as pessoas sejam ainda mais prejudicadas nesse momento de pente fino. E uma outra coisa muito importante é que, caso você tenha suspensão ou cancelamento do teu benefício, a recuperação desse benefício é um procedimento, um processo demorado e burocrático. Então, você vai ter que reunir toda a documentação exigida e possivelmente, inclusive, passar por novas perícias médicas, enfrentar longos períodos de análise, que o INSS demora demais, inclusive, normalmente, só vai conseguir reestabelecer por uma ação judicial, contratando um advogado especializado. E durante esse período todo, a ausência do pagamento de recursos agrava a situação financeira de muitas pessoas. E é isso que a gente quer evitar. E é claro que existem casos mais graves, porque se for comprovada a má-fé do beneficiário, como a tentativa de continuar recebendo um benefício que não tem mais direito, podem haver implicações legais severas, incluindo multas e, em casos extremos, até processos criminais por fraude contra a Previdência Social. Então, gente, realmente o buraco é muito mais embaixo do que as pessoas costumam explicar por aí. Então, é muito importante que todo mundo leve a sério a convocação para o pente fino, se mantenha informado e organizado, se mantenha atualizado, entre no teu sistema do INSS pelo menos uma vez por semana, cumpra com as exigências que forem solicitadas, porque aí você vai proteger também o teu benefício, mas principalmente evitar complicações legais e financeiras, porque a gente sabe que receber um benefício tem um impacto duradouro na vida e na família do beneficiário que recebe, tá? Então, são questões muito importantes. A gente sempre incentiva, é claro, a consulta regular com um advogado especializado em direito previdenciário, porque vão poder te oferecer a orientação adequada e a preparação para o pente fino. A gente sabe que a consulta com um advogado vai ser um diferencial significativo na defesa dos teus direitos, porque a gente sabe que quando recebe uma convocação para o pente fino, uma convocação para o INSS, há um desespero imenso. E um advogado especializado vai te ajudar nessa situação. É um investimento que vale a pena, tá? Além disso, se manter atualizado do INSS, com as ferramentas do INSS, se manter atualizado com as suas informações cadastrais, com as comunicações que o INSS envia ou pode enviar, são práticas para evitar surpresas desagradáveis. E, é claro, seguir o nosso canal aqui no YouTube. Nosso canal, você vai ter informações valiosas e atualizações sobre todo o processo de pente fino e outras questões previdenciárias. Aqui, a gente não brinca no ponto. A gente fala o que mais ninguém fala para você, de forma direta, sem mimimi. A gente está aqui para ajudar, oferecer suporte e orientação generalizada para o YouTube a todos que necessitam. É claro, se você precisar de algo mais personalizado, de algo específico para o seu caso, a nossa consultoria no escritório vai estar à disposição. Você pode contatar a gente, porque nós temos muita experiência nisso, mas não é algo gratuito. Aqui no YouTube, nós damos o conteúdo específico e detalhado de forma gratuita, mas de forma personalizada, é por meio do nosso escritório, um atendimento muito específico, muito especializado, que vale o investimento. Porque quanto custa o teu benefício, a segurança da tua família? Isso é algo a se pensar, seja com o nosso escritório ou seja com outro advogado especializado. É muito importante que você saiba que tem alguém para se socorrer, tá? Porque juntos e com informação atualizada e de qualidade, todos vão enfrentar o pente fino com segurança, com confiança, sabendo que pode lutar e brigar pelos seus direitos. Tá bom, gente? Então, olha, esse vídeo falou tudo e mais um pouco do pente fino. Foi um verdadeiro manual de tudo que você precisa saber sobre o pente fino e como se proteger e se preparar para o pente fino, tá? Eu conto com o compartilhamento de vocês desse vídeo e o like. Já deixou o like? Gente, não custa nada, o dedo não cai, você sabia? Deixa o teu like aqui, é rapidinho, ajuda o canal, ajuda
a causa, protege outros beneficiários do INSS. Tá? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal também, ou se você caiu de paraquedas aqui no vídeo, seja muito bem-vindo à nossa família. É um prazer ter você aqui conosco no nosso canal e aqui no vídeo também. Então, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque aqui tem vídeo praticamente todos os dias, trazendo informações importantes, relevantes, com base na verdade, para você proteger o teu benefício. Tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer ter você conosco. Até o próximo vídeo. Tchau!